Fala, minha família, boa tarde. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da consciência do arrependimento. Eu quero usar a história de Pedro e de Judas. Ambos cometeram pecado, né? E não contribuíram para que o reino fosse estabelecido, não da maneira que eles queriam, né? Eles queriam um reino terreno, eles queriam que Jesus governasse sobre Roma. Mas o reino que Jesus veio estabelecer era um reino celestial, onde os valores são inversos, onde aquele que é o maior é aquele que serve. Foi isso que Jesus fez. Ele nos serviu com a própria vida. Mas eu vim para falar do pecado de Pedro e de Judas, vim fazer uma comparação entre os dois. O pecado de Judas levou à morte, então eu creio que aquele arrependimento que ele teve ali foi mais um remorso, né? Ele é como se ele estivesse caminhando e parasse de caminhar próximo ao pecado e não tomasse o caminho oposto, uma direção ao contrário do pecado, e o pecado ficou ali do lado dele e acabou o consumindo, que fez com que ele sentisse tanta culpa que ele acabou tirando a própria vida. Ao contrário de Pedro, o arrependimento de Pedro fez com que ele tomasse um caminho ao contrário, que ele fosse na direção oposta do pecado dele. E tudo isso aconteceu porque ele teve um encontro com Jesus. E naquele momento o olhar de Jesus, que para muitos seria um olhar de condenação, inclusive nos tempos que nós vivemos hoje, o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia, um olhar piedoso, um olhar de compaixão. Foi um verdadeiro olhar de amor, onde Pedro conseguiu sentir verdadeiramente um arrependimento genuíno. E eu vou falar um pouco mais desse arrependimento genuíno. Na parábola do filho pródigo, existe o arrependimento do filho pródigo que volta para casa, né? E vem ter uma festa, uma ceia, um encontro em família. E o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, a chegada do filho pródigo não fez com que ele sentisse alegria. Então nós conseguimos ver ali dois tipos diferentes de pessoas, né? Essa passagem ela fala para a igreja, para os crentes, né? Porque o filho pródigo saiu, mas ele já era da família. E o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, ele não conseguiu compartilhar, né, da volta do seu irmão. E o que isso tem a ver com o que eu quero dizer hoje? O arrependimento de Pedro, ele foi um arrependimento porque ele entendeu não as consequências do pecado, porque Judas ele sentiu tanta culpa que ele só pensou nas consequências do pecado, ele não conseguiu pensar além, e isso levou à morte. Agora o arrependimento de Pedro foi um arrependimento que entendeu que o mais prejudicado não foi ele, então ele não chega a fazer, né, pensando nas consequências. Ele fez porque ele entendeu que ele quebrou a relação. Então o nosso arrependimento, o arrependimento consciente, ele tem que vir não pelas consequências do meu pecado. Não é porque eu errei e meu pecado me trouxe tal consequência, que isso é uma coisa de parar do lado do pecado. Você tem que entender que o que a gente faz de errado, o nosso pecado, ele nos prejudica, ele tem consequências, mas quando você arrepende, você não arrepende das consequências porque você vai sofrê-las. Você arrepende porque você quebrou a relação. Então, quando você tem alguma coisa com o irmão, quando você tem alguma coisa com alguém, principalmente com Deus, porque a Bíblia vai dizer que nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, nós temos que nos arrepender do que nós fazemos, sim, mas nós temos também que ter um arrependimento consciente. E esse arrependimento consciente vai fazer com que a gente entenda e perceba que maior do que as consequências é ter estragado, é ter afastado de Deus, é ter separado, é ter acabado com esse vínculo, acabado com essa relação que nós temos com Deus. Que o maior prejudicado, na verdade, nem somos nós. O maior prejudicado é o próprio Deus, que nos ama e se entristece e deu a vida. E não deu a vida só no sentido de nos resgatar da morte, mas nos deu a vida no sentido de nos criar para sermos uma família. Então esse arrependimento ele tem que vir dessa consciência.
Então o filho pródigo, né, quando ele arrepende, ele volta para casa, eu creio que foi ressignificado na mente dele essa consciência. Então ele arrepende e volta para os braços do pai, que é para a família. E você não, perdão. E o irmão mais velho, ele não conseguiu ver esse arrependimento no irmão dele, e ele não conseguiu compartilhar daquele momento ali. E Deus e Jesus, né, dá uma grande lição para ele, que é verdadeiramente a importância, né, de quando nós estamos juntos, de quando nós somos família, que maior do que a festa, maior do que estar na casa, é um filho que se arrepende e volta para os braços do pai. Aquela passagem de Jesus, quando fica 99 ovelhas e uma se perde, ele vai atrás daquela uma. O trabalho, se eu posso dizer que é o trabalho, que a ovelha que foi perdida, quando ela encontra com o Senhor, a única coisa que ela tem que fazer é deixar-se ser levada pelo pastor. Ou seja, é ter a consciência que aquela relação foi quebrada e que a gente está no limite, que a gente não tem força, que a escolha foi errada, que as consequências foram duras, mas que agora não há nada a fazer a não ser restaurar essa relação. Ou seja, o pastor que foi buscar, é o pastor que pega no colo, é o pastor que leva para trás, você não tem que fazer nada. Você não precisa se matar, você não precisa se culpar, você não precisa se condenar, porque essas coisas vêm de uma mentalidade demoníaca. Entende? Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para nós. Ele quer restaurar a nossa consciência de que nós somos uma família. E quando a gente erra e a gente se arrepende, a gente não tem que se arrepender pela consequência, não tem que se arrepender pela culpa, e nós temos que se arrepender porque nós quebramos uma relação que foi feita para ser uma relação eterna. A relação entre eu e você, a relação entre você entre nós e os nossos inimigos, e a relação nossa com o próprio Deus. Beleza? Tamo junto, família. Espero que você tenha gostado. E bora pra cima, bora. Se você tem que arrepender, arrependa com consciência. Arrependa porque uma relação foi quebrada. E não espere alguém que te fez mal arrepender, não. Arrependa simplesmente pela relação não ser mais a mesma coisa que era. E diz, se você tem alguém para perdoar, alguém para arrepender de algo que você fez, diz para ela que ela faz falta. Isso é muito importante nos dias de hoje, principalmente para restaurar a relação. Beleza? Nós estamos juntos.